Então vamos falar um pouquinho de futebol aqui no Jornal Gente, porque amanhã nós vamos saber qual vai ser o grupo do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026, que a Rádio Bandeirantes vai transmitir as partidas, as informações e vai fazer, claro, ao longo do ano, uma grande cobertura para quem gosta de futebol. O Eduardo Barão está em Washington, nos Estados Unidos, onde vai acontecer esse sorteio e vai trazer mais informações para nós desse assunto agora. Fala, Barão, muito frio por aí, como é que tá a expectativa? Bom dia. Fala, Pedro. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil, para a Soninha lá em Paris. Expectativa muito grande, né? Hoje a chegada do treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, por aqui, também delegações importantes. Ontem, Pedro, foi até o hotel Watergate, aquele hotel famoso, né? Que teve aquele escândalo que acabou culminando na saída do presidente Richard Nixon. Ali que a gente pegou a credencial. E ali ao lado, no Kennedy Center, que vai ser realizado o sorteio da Copa do Mundo. São 4 potes, como normalmente acontece, né? O Brasil está no pote 1, que são as seleções mais tradicionais, além, claro, dos times aqui da casa. A Copa vai ser disputada nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E no dia seguinte vai ter uma mudança nesse ano. No dia seguinte, depois que o sorteio for realizado, as 4 seleções de cada grupo, né? A gente vai ter o sorteio dos locais e também das datas dos jogos. Foi um pedido especialmente dos times da América do Sul, já que na última Copa do Mundo houve mais viagens. E aqui, imagine só, você jogar um dia no Canadá, outro dia no México, os Estados Unidos é gigantesco, então você joga numa ponta, joga na outra, então eles vão tentar organizar melhor isso para no dia seguinte, no sábado, eles anunciarem as datas e os locais das partidas, para evitar justamente o deslocamento maior entre os times. De qualquer forma, a expectativa para que o Brasil caia num grupo mais tranquilo, tenha um caminho mais fácil para a conquista da Copa do Mundo, mas evidentemente que a gente só vai descobrir isso a partir de amanhã. O sorteio começa meio-dia, horário aqui de Washington, 2 da tarde, no horário de Brasília. Ô Barão, o Brasil vai ter sede nos Estados Unidos, isso já está definido, nós vamos saber isso amanhã, como é que é isso aí? Depois de amanhã, Pedro, é isso eu acabei de falar. Amanhã vai ser o sorteio, as bolinhas, né? E no dia seguinte a sede. Aí eles vão decidir onde vai ficar, justamente por causa do deslocamento, né? Para não ficar um negócio complicado, viajar muito tempo de um lugar para outro. Então, esse ano vai ser um pouco diferente. Amanhã vai ser a bolinha, o sorteio, cada um dos grupos, né? E aí no dia seguinte vai ser justamente a sede e os horários dos jogos. Então, esse ano vai ser um pouco diferente, vão organizar melhor para não ter um deslocamento muito grande entre as seleções, Pedro. Qual que é uma sede legal para o Brasil ficar, na sua opinião, Barão? Ah, Thaís, eu acho que na Flórida, né? O Brasil tem uma tendência, inclusive, que a gente já descobriu nos bastidores, né? Que o Brasil poderia ficar na Flórida por causa. A temperatura vai ser um calor absurdo nessa época do ano, quando a Copa vai ser realizada por lá. Mas tem, claro, a presença muito grande de brasileiros naquela região. Se quiser ficar um pouquinho mais para cima, né, a região ali de Boston também tem muitos brasileiros. Em Nova York vai ser a final, né? Na verdade, o estádio não fica exatamente em Nova York, ele fica pertinho, em Nova Jersey, no estado vizinho, né? Precisa atravessar ali o Rio Hudson para chegar no estádio onde vai ser disputada a final da Copa do Mundo, MetLife Stadium, que é um estádio maravilhoso, gigantesco. Então, se quiser menores deslocamentos, é bom ficar nos Estados Unidos, Thaís, porque se ficar no Canadá, no México, né, além de ter um deslocamento maior, é provável que a seleção brasileira não tenha tanta, digamos, torcida de brasileiros, né? Claro que no México vai ter muita torcida de mexicano, eles adoram o Brasil, no Canadá a mesma coisa, mas aqui nos Estados Unidos, evidentemente, teria a presença maior de quem mora aqui no país. Boa, vou torcer pela Flórida então. Obrigada, o Eduardo Barão, direto de Washington, ao vivo aqui no Jornal Gente, agora 9h14. E eu vou dar as boas-vindas também para o Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, nosso colunista no Jornal Gente, falando sobre quem deve receber ali a torcida dos brasileiros para facilitar um pouquinho a vida do Brasil na Copa do Mundo 2026. Zaidan, bom dia. Na hora ali do sorteio das bolinhas. Opa! Não estamos ouvindo o Zaidan aí, acho que o Zaidan precisa ligar o microfone dele lá para a gente poder ouvi-lo.
Não, é a idade, é a idade. Olá, Thaís, Imagina, Cláudio, acontece. Pedro, É a Sônia. pecinha que está atrás do microfone. Você sabe que às vezes, viu, Zaidan, é Bom melhor o dia, microfone desligado do que o microfone ligado. Viu? É verdade. Quase sempre, no meu É um caso. consolo. No meu caso, quase sempre. Né? Mas olha, há um outro motivo para ver essa distribuição, né, do evento, sexta e sábado. Por quê? Eles amanhã definirão os grupos. Mas aí eles vão estudar esses grupos por quê? Há uma diferença, claro, de fuso entre a costa oeste e a costa leste. Então, digamos que a França tenha de jogar na Califórnia. Dependendo do horário, a Sônia vai ter de ver esse jogo às 2h, às 2h30 da manhã. E há uma preocupação muito grande da FIFA com os horários na Europa, onde você tem muitos patrocinadores, né, contratos altíssimos com televisão. Então, por isso mesmo, amanhã eles sorteiam os grupos e aí eles estudarão locais. Então, se o Brasil joga na costa oeste, provavelmente há um risco de termos jogos aqui 10 horas da noite, no nosso horário, no nosso fuso. Se joga na costa leste, fica mais sossegado, né? O jogo pode ser às 8 da noite, pode ser 1 da tarde, que é um horário muito bom, né? E então a FIFA ela vai considerar o horário para os espectadores no mundo inteiro. Nós estamos falando de alguns bilhões, né? Considerando a pessoa que vê 2, 3, 4, 20 jogos. A maior Copa da história em termos de dimensão, porque ela começará no dia 11 de junho e só terminará no dia 19 de julho. 16 cidades receberão jogos da Copa. E aí entra um aspecto técnico, né? Porque, digamos, em 70, Brasil tricampeão, eram 16 seleções. Então a Copa já começava nas oitavas, mas em grupos. Eram 4 grupos, cada um com 4 seleções. O Brasil pegou Tchecoslováquia, Romênia e a campeã do mundo, Inglaterra, né? Depois Peru nas quartas, Uruguai na semi, Itália na final, ganhou de todo mundo. 6 jogos, 6 vitórias. Posteriormente, colocaram 24 seleções. E aí surgiu um problema. Você não pode fazer 24 com 2 de cada grupo, porque senão você vai ter 12, 6 e aí? Número ímpar? 3 seleções? Não dá. Então, havia a classificação de alguns terceiros colocados. Quando passaram para 32, esse problema foi eliminado. 2 seleções por grupo e você já vai para as oitavas. Agora o problema retorna. 48 seleções, haverá necessidade de que 8 terceiros colocados se classifiquem. Não é? Teremos 24 seleções como primeiro e segundo, os 2 melhores de cada grupo, e aí 8 terceiros colocados. Para 2030, já há uma pressão para colocarem 64 seleções. Aí desaparece o problema do terceiro colocado. 64, 32, 16, 8, 4, 2. Mas é aquela história. Como nós teremos, na Copa do ano que vem, 8 terceiros colocados se classificando, a FIFA sabe, há uma injustiça, porque você compara desempenho em grupos diferentes. Então você pega um grupo terrível, dificílimo, e fica em terceiro com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates. E no outro grupo, você tem um sossego maior, fica com 6 pontos. Mas são grupos diferentes, você compara situações diferentes. A FIFA sabe que é injusto, mas não tem jeito. Ela tem de classificar 8 terceiros colocados. E há um outro problema que deixará a expectativa para o ano que vem, né? Porque haverá o sorteio, mas ainda 6 seleções só serão conhecidas em março do ano que vem. Tanto na repescagem mundial, que tem Bolívia, tem a República Democrática do Congo, etc., quanto na repescagem europeia. E aí, pelos potes, digamos que a Itália se classifique. Aí ela é colocada no pote 4, correto? Você pode pegar na fase de grupos o Haiti ou a Itália. Porque como a Itália é virada a repescagem, e convenhamos, faz uma diferença tremenda, né? Faz uma diferença tremenda você enfrentar a Nova Caledônia, ou enfrentar Curaçao, e enfrentar a Itália. E a Itália vai ter de passar pela repescagem. Ela não foi nas últimas 2 Copas, né?
As últimas 2 Copas. Então, é sempre legal, o Ancelotti vai estar lá, né, observando, para saber quem ele vai enfrentar, mas necessariamente haverá um europeu no grupo do Brasil, porque não pode haver alguém da Conmebol no grupo do Brasil. Então, o Paraguai não estará no grupo do Brasil, isso é certo. O Uruguai não estará no grupo do Brasil. Mas alguns grupos necessariamente terão 2 europeus, não pode mais do que 2, mas terão 2 europeus. Mas tudo indica que haverá um europeu no grupo do Brasil, não se sabe qual. E aí a repescagem, que pode trazer uma seleção fácil, pode trazer uma pedreira, né? Pode trazer a Irlanda do Norte, mas pode trazer a Itália. São bem diferentes. A Itália está mal, tá bom, mas chega na Copa é a Itália. A conversa é diferente, né? E aí no sábado eles vão, depois de analisarem os grupos, vão definir onde cada seleção jogará e o horário de cada jogo, pensando na Sônia Blota, para ela não precisar ver jogo às 2 da manhã. Zaidan, refletindo sobre tudo isso que você nos explica, né, é tão complexo, torna a coisa tão complexa que não tem um certo odor de injustiça nisso tudo. Quer dizer, é uma competição esportiva. Por que essas posições, essa ocupação, por exemplo, até mesmo na composição de grupos, etc., isso deveria ser decidido em campo, não acha, não? Claro, o ranking da FIFA já é claramente ruim, né? Os critérios usados no ranking da FIFA são ruins. E esta Copa haverá 3 países sede. Então, isso abriu mais 3 vagas da CONCACAF. Por isso, haverá seleções bem mais fracas, né? E em 30, provavelmente serão 6 países sede. Por quê? Como o Uruguai completará 100 anos da primeira Copa, né? Então, o Uruguai reivindicou. Como o Uruguai não tem capacidade financeira hoje para realizar uma Copa, ele fez parceria com a Argentina e ambos se apresentaram como candidatos. Aí a FIFA falou, tá bom, então haverá jogo no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. O Paraguai entrou também, mas só no começo da Copa. Depois haverá jogos na Espanha, em Portugal e em Marrocos. Então nós teremos América do Sul, norte da África, Marrocos, e 2 países europeus. Espanha e Portugal. E, enfim, a FIFA quer saber de política. Dinheiro e voto. Cada país que entra, você tem contratos milionários, etc., para reforma de estádio. E mais do que isso, voto. Né? Voto das confederações continentais. Então, provavelmente, serão 6 países sede em 2030. E isso provoca essas situações anômalas, né, Cláudio? Além do fato de que o ranking da FIFA, que é considerado para definição da ordem, quem estará no pote 1, no pote 2, ele é claramente arbitrário, né? Uhum. E sexta e sábado, amanhã muita gente precisará de um tutor, né? É mais complicado do que a ata do Copom, né? O tutor é a Rádio Bandeirantes, viu, Cláudio Zaidan? Porque a gente vai transmitir ao vivo o sorteio e explicar direitinho para todo mundo que acompanhar quem vai enfrentar quem na Copa de 2026. Zaidan, valeu, hein? Até a próxima aqui no Jornal Gente. Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Zaidan. O Jornal Gente tem sequência pela Rádio Bandeirantes. Para você que está acompanhando o Band News TV, vem o Radar. Vem aí o Radar, hoje apresentado pela Thalita Almeida. Rádio Bandeirantes.